Salve, salve, ogros e princesas, ogro na voz aqui e vamos para o nosso terapia. A cadeira está rangendo um pouquinho. Vamos para o nosso terapia versão diferente. 2026 está chegando e eu queria trazer para vocês um compilado do processo eleitoral que se inicia agora, basicamente em março. Muitos já se apresentam como candidatos ou pré-candidatos, claro, eles não podem se apresentar como candidatos de acordo com a legislação eleitoral. Mas vamos fazer um apanhado dos 10 últimos presidentes, conforme você vê na thumb do vídeo. Vamos lá. Primeiro, o Brasil passa por um processo de ditadura militar que vai de 1964 a 1985. Esse aqui do Nilmário Miranda fala sobre isso. Então, de 1964 a 1985, o Brasil passa, claro, por um processo de ditadura militar. Não foi regime e alguns historiadores colocam como ditadura cívico-empresarial militar, porque teve apoio de alguns membros influentes da sociedade e também do setor empresarial brasileiro. Em 85, no processo de redemocratização, era para assumir Tancredo Neves, mas aí por conta da pancreatite e complicações no processo cirúrgico, Tancredo falece, assume José Sarney, que já era muito amigo, muito próximo dos militares naquela época. Sarney continua, o Brasil passa praticamente por um processo de hiperinflação e aí, claro, em 1989, depois da Constituição de 88 e nas primeiras eleições pós-ditadura militar, surge Fernando Afonso Collor de Mello. O Fernando Collor de Mello, o carioca que veio para Alagoas, que é filho do senador Arnon de Mello, aquele que mandou de arrasta um colega no Senado Federal ainda nos anos 50. Vale lembrar que o Arnon de Mello, assim como Fernando Collor de Mello, fazem parte de uma oligarquia aqui de Alagoas, ou das Alagoas, como eu gosto de falar, como o próprio Fernando Collor de Mello diz. Fernando Collor de Mello não consegue concluir praticamente seu mandato, acaba tendo que renunciar, mas aí já estava aberto o processo de impeachment. Seu vice, Itamar Franco, assume. O Brasil passa por um fôlego que vem ali decorrente do processo de estabilização da economia e surge um ministro da Fazenda que, claro, vinha da mesma escola que a Zélia Cardoso, que é o Fernando Henrique Cardoso, criador do Plano Real. Esse Plano Real iria o projetar diretamente ao cargo de presidente da República por estabilizar a moeda no país, coisa que não acontecia desde 1970, final da década de 70, por conta do milagre econômico. Fernando Henrique é presidente de 94 a 2002 e surgia também um líder operário nos anos 70, 80 que rivalizava muito, que é o nosso próximo presidente na lista. E aí, no embate épico em 2002, um Luiz Inácio Lula da Silva, mais voltado diretamente a um Lulinha paz e amor repaginado, afastado das causas comunistas, das causas de extrema esquerda, e com o publicitário Duda Mendonça, acaba ganhando espaço e acaba ganhando com o vice de direita, o empresário José Alencar, e vence o processo eleitoral de 2002. De 2002 a 2006, primeiro mandato, ocorrem ali, nesse mesmo período, a crise do mensalão e do petrolão. Lula consegue participar da fase final do seu governo e ainda consegue vencer o processo eleitoral de 2006. Em 2006, novas crises econômicas, o governo passa por instabilidade e é uma curiosidade, sempre no segundo governo é que ocorrem diretamente as crises de maior potencial. Lula consegue vencer o processo de 2006 sabendo que não poderia concorrer a um terceiro mandato. Começa a se trabalhar nomes. Havia o nome do cearense Ciro Gomes, Dilma Rousseff, Fernando Haddad, Manuela Dávila, entre tantos outros no campo da centro-esquerda e esquerda. Mas a escolhida por Lula, de acordo com a conjuntura, é Dilma Vana Rousseff, que basicamente governa de 2010 a 2016 porque sofre o impeachment no segundo mandato. Como eu falei anteriormente nesse vídeo, sempre o segundo mandato é que tem as crises maiores. Fica o seu vice, Michel Temer, indicado diretamente pelo MDB, partido esse que sempre foi o fiel da balança, tanto para a direita quanto para a esquerda no Brasil. Michel Temer promove a reforma da Previdência, promove alguns ajustes tributários e fiscais, inclusive com a PEC do limite de gastos.
Passa um tempo, Michel Temer não concorre, porque já estava basicamente no segundo mandato. Surge uma figura meio emblemática, vinda diretamente do Exército, mas que tinha uma aparição muito comum da classe média rancorosa, que é o Jair Messias Bolsonaro, atualmente preso, condenado a 27 anos e 3 meses. Pois é, Jair Messias Bolsonaro sai da caserna como um militar de média patente, não tão expressivo, tornou-se vereador pelo Rio, deputado federal por 28 anos, chamado do baixo clero, mas tinha um discurso que agradava, que era palatável à classe média, que é esse discurso diretamente voltado ao populismo penal, que bandido bom é bandido que vai de arrasta, que praticamente não vou te dar porque eu te dou outra, construindo assim uma narrativa que era muito confortável para as pessoas que têm a violência como única forma de resolver os conflitos. Jair Messias Bolsonaro é eleito em 2018 e consegue concluir o seu mandato, 2022. Durante o seu mandato, ocorrem escândalos, inclusive com o também alagoano, digo isso porque eu sou alagoano, o Arthur Lira, como escândalos do tratoraço, as emendas e o orçamento secreto, o escândalo da pandemia e, claro, também, infelizmente, a contribuição para o extermínio de 700 mil brasileiros, o que pode o colocar como título de genocida. E sim, é confirmado porque a cidade aqui em Alagoas de União dos Palmares foi uma das últimas a receber verbas públicas no combate à Covid. Jair Messias Bolsonaro faz uma campanha truculenta com ataques pessoais a Lula e a membros da esquerda, inclusive com Silvinei Vasquez, que foi preso essa semana agora por obstruir pontos de votação historicamente sabido e conhecido por petistas e por seu núcleo de eleitores da esquerda. A eleição é acirrada, ambos vão para o segundo turno e por volta do dia 30 de outubro, às 18h45, 18h52, 19h52, Lula acaba assumindo a dianteira e vence o processo eleitoral mais complexo da história, indo para o seu terceiro mandato. E o que é que eu quero trazer para vocês nesses 8 minutos de vídeo que a gente está colocando aqui? Que o processo eleitoral que traz figuras como Bolsonaro, figuras como Dilma Rousseff, figuras como Fernando Henrique Cardoso, precisam ser rediscutidos. Em 2026, ano que se inicia, o mais importante é que você, que acompanha as redes sociais, esteja munido da história e, além da história também, do pensamento político, a tal da ideologia que eu tanto defendo aqui nas redes sociais. Esse foi o Terapia Especial, projeções para 2026, e eu acredito, agora sim, já na fase final do vídeo, pedindo para você deixar o seu like, comentar, curtir e compartilhar. Eu acredito que nós teremos um segundo turno entre quem Bolsonaro indicar. Eu ainda acredito que haverá uma reviravolta e não será Flávio Bolsonaro. E claro, Luiz Inácio Lula da Silva, assegurando uma vitória em segundo turno para Lula. Os gráficos de algumas pesquisas apontam isso. E claro que, só passando aqui, estou gravando direto da minha janela aqui próximo, só colocando aqui, acredito que realmente vai ocorrer dessa forma, porque o cenário é muito favorável a Lula, inclusive com os avanços que esse governo trouxe do ponto de vista do desenvolvimento econômico e social que o Brasil teve, inclusive figurando entre as 15 maiores economias do planeta ao longo desses 4 anos. Se você gostou, comenta, curte, compartilha e, claro, siga o canal para ter mais vídeos como esse. Até mais!